Ô Franklin, a gente vai ler Neemias capítulo 1, verso 4 a 11. Eu estou lendo na NTLH. Neemias capítulo 1, verso 4 a 11. Se você está com sua Bíblia, abre aí. Pode ser a digital também. E marca, vai lá, bota aquele marca-texto verdezinho. Durante a semana, abre esse texto novamente. Se Deus falar no seu coração, se abre todos os dias. E vai viver várias experiências com Ele. A palavra do Senhor nos diz: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos destes por meio de Moisés, o teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer. Olha lá, olha o que o texto vai dizer: que tem prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Nesse tempo, eu era copeiro do rei, algumas versões vão dizer. Coloca o nosso banner, por favor. Aleluia. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Das ruínas à glória. Eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. Definitivamente, eu não sou pregador do desespero. Eu sou pregador da graça, das verdades bíblicas, da verdade que precisa ser anunciada no tempo presente, no tempo por vir, para esta geração, deixando a mensagem para as próximas. Eu sou aquele que escolheu pregar a fiel e poderosa palavra de Deus. A palavra que renova, que constrói, que reconstrói, que restaura, que faz nova todas as coisas. A palavra de que para ela nada é impossível, que convence o homem do pecado. A palavra que coloca a semente da fé no coração de todos aqueles que o ouvem e que nunca volta vazia. Então repita comigo: Deus pode transformar a minha história e a minha vida de forma extraordinária. Deus pode transformar a minha história e a minha vida. Espera aí, gente, vamos ensaiar. Paulinho, com fé. Com fé, gente. Deus pode transformar a minha história e a minha vida de forma extraordinária. Gente, não há nada, não há derrota,
não há situação, não há absolutamente nada que você tenha vivido ou que esteja vivendo que não possa mudar. Deus pode mudar todas as coisas, Ele tudo pode, Ele é. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que reconstrói, constrói, Ele faz quando quer, do jeito que quer, na hora que quer. Ele é especialista em reconstruir vidas, histórias e corações quebrados. Ruínas. Ruínas são momentos que passamos, decisões que tomamos, atitudes, gestos, escolhas. Mas há também ruínas que de repente chegam à nossa vida quando a gente menos espera. De repente uma catástrofe acontece. Há ruínas que são inerentes à nossa vontade, ao nosso desejo. Elas simplesmente chegam e parece que tem o poder de vir destruindo tudo, aniquilando pensamento, corações, planos, sonhos, desejos, negócios, famílias, histórias. Pô! Acabou! Aquilo que era um lindo palácio, de repente é só pedras no chão. Aquilo que era uma muralha aparentemente intransponíveis, agora são cacos de pedra no chão. Por isso eu quero que você que ensaiou, diga outra vez comigo: Deus pode transformar a minha história e a minha vida de forma extraordinária. Das ruínas, a glória. Glória a Deus por isso. Quem nunca viveu dias arruinado, onde parecia que nada ia dar certo, onde você dizia: chegou ao fim, daqui não dá mais para passar, parece que falta o chão, tudo que a gente vê é escuridão. Pessoas nos magoam, nos ferem, nos entristecem, nos dão pauladas, chutões pelas costas. Eu quero dizer para você nessa noite: não transforme frustração em visão, e não coloque um ponto final naquilo que Deus colocou apenas uma vírgula, porque aqueles que têm fé são candidatos aos milagres de Deus. Não aceite colocar nunca um ponto, quando Deus apenas colocou uma vírgula no seu caminho. A Bíblia vai nos mostrar homens, mulheres, nações, que enfrentaram dias de ruínas, mas que, mantendo a fé no coração, puderam experimentar a sobrenatural reconstrução que só vem do poder do alto. Israel, como povo escolhido, viveu e vive dias assim, é ou não é? Nós estamos vivendo hoje uma guerra acontecendo no Oriente. Inocentes sendo levados cativos, mulheres servindo de escravas sexuais, vidas sendo ceifadas. Não levaram soldados presos, não, levaram civis, levaram crianças inocentes. Esse povo vive a ser perseguido. E quantas vezes foi reconstruído? Quantos impérios se levantaram? Foram assírios, persas, gregos, romanos, todos ficaram para trás. Eles até hoje estão aí caminhando, sobrevivem. Gamal Abdel Nasser disse: nós vamos empurrar os israelitas para o mar e aniquilar eles. Pouco tempo depois foi ele que morreu e a nação prosperou. Não sabemos porquê, mas 83 Nobel estão com aquele povo, em diversas categorias. Algo que a gente não sabe explicar, mas eles têm uma tendência a tudo que pôr a mão dá certo. Inventaram coisas como dessalinização da água salgada, o Waze, ICQ, a mão mecânica. A Microsoft tem a sua sede tecnológica lá. Quantas outras instituições estão lá hoje? Há algo especial. Um povo que aprendeu a viver dias de ruína, mas sempre se levantar.
O texto vai nos dizer em 2 Crônicas, no capítulo 36, no verso 19, assim, preste atenção. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. O povo de Deus teimou, pecou, falhou e recebeu uma sentença de que seriam levados cativos. A sentença se cumpriu. Eles foram levados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia e lá sofreram 70 anos de cativeiro. Para mim e para você, talvez essa palavra não sirva muito. A gente pode pensar em cativeiro como um cachorrinho na nossa casa, que queria estar livre, mas está no nosso quintal. Todo dia ele recebe carinho, comidinha, um banho, pet shop, mas cativeiro não é isso. Cativeiro é lugar de morte, de escravidão, de tristeza, de dor, de saudade, de luta e de luto. 70 anos se passaram. E agora a promessa se cumpre também e milagrosamente esse povo regressa. E ao chegar em Jerusalém, o que é que eles encontram? Eles saíram de lá e aquela cidade era de pompa. Haviam muros, haviam palácios, haviam reis, havia riqueza, havia prosperidade. E agora o que eles encontram são apenas ruínas. O povo está desolado, havia tristeza no coração. Não havia mais esperança. Para onde você olha, você vê porta, pedra, tudo no chão, tudo queimado. O povo andando cabisbaixo, nada dava certo. O governo de esquerda estava tomando conta de lá. Não riam. Você gosta, né? Eu conheço você. Esse aqui é que gosta mesmo. Gente do céu, de repente, Neemias então é levantado por Deus para ser um grande líder, queria reconstruir as muralhas daquele lugar. E Neemias nós encontramos então agora o povo regressando do cativeiro, depois de 70 anos. Regressou e encontrou só destruição. E se tem uma coisa que o povo de Deus, eu e você sabemos, é nos levantar quando estamos arriados, caídos. Esse povo já foi vítima de tudo que era programa para tentar lhe destruir, mas sempre foram vencedores. Tentaram esmagá-los, aniquilá-los da história, mas é uma nação forte até os dias de hoje. Mas imagine como é ter sido e experimentar tanta luta, tanta dor, tanta perseguição. A gente talvez não entenda muito sobre isso. As nossas lutas são tão diferentes. A nossa luta às vezes é para pagar uma conta de luz, né? As nossas lutas são às vezes só para mudar a marca do carro. E Deus tem derramado toda sorte de bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida. E quando a gente fala de luta, então, às vezes parece uma coisa tão longe, tão distante de nós. Então eu quero que você faça essa viagem no tempo. Olhe para a cidade de Jerusalém e imagine a cidade do povo de Deus em ruínas. Suas portas queimadas, seu povo desolado. As pessoas andando sem esperança. O povo estava quebrado, humilhado. Eles não tinham mais casas, suas casas estavam destruídas. Eles não tinham mais nada, eles não tinham o templo para adorar, e o templo representava a presença de Deus no meio daquele povo. Nada mais existia ali. Eles se sentiam exaustos. A dor tomava conta do seu peito. Escrever sobre isso, por si só, era extremamente doloroso. E Neemias escreve assim, nos versos 3 a 4. Eles me responderam:
Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província. Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, olha o que o profeta vai dizer. Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Você consegue entender o tamanho da proporção? O tamanho das ruínas que a vida pode nos entregar, como entregou a tantos outros. Se tem uma coisa que eu não preciso jogar carta, búzio, tarô, ou ter bola de cristal para afirmar, é que eu e você, todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos lutas. Então eu deixo uma pergunta para você responder para você mesmo. Quais são as suas ruínas? O que tem feito você derramar lágrimas? O que rouba a tua paz? Não importa o tamanho, não importa o grau, todos nós temos esse espinho na carne. Então responda, observe e olhe nesse momento, na certeza de que o Espírito Santo de Deus está aqui no meio de nós, agindo livremente para curar, para libertar, para restaurar, para renovar e para transformar as suas ruínas em glórias. O que tem provocado o teu sofrimento? Existe algo que você precisa saber. É que em meio às suas lutas, em meio às suas dores, você tem um Deus que se importa com você. Você tem um Deus que olha para você. Você tem um Deus que não se esquece de você. E você pode dizer então como salmista, mudastes o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, não se cale. Então pega essa, onde você foi humilhado, Deus vai te restaurar. Onde você foi destruído, Deus vai reconstruir na tua vida. Quantos creem nisso? Então bate palma para o Senhor Jesus, que Ele está aqui. É o nome dEle que a gente precisa glorificar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel e o Deus dessa igreja está agindo. Ele é o Deus que nos levanta. É o Deus que te pega pela mão, que não vai te deixar sucumbir. Lembre-se, nos dias de luta, nos dias sombrios, nos dias escuros, Deus está com você. Eu deixo uma mensagem para o seu coração. Eu não sei se Deus está falando isso para pessoas que estão aqui ou que me assistem, mas eu quero dizer o que Deus coloca no meu coração nessa noite. É que a noite escura vai passar. A noite escura vai passar. O dia vai clarear. O céu não está em crise. Deus não perdeu o controle. Não podemos temer o amanhã, porque Deus já está lá. Ele está lá. Você não caminha sozinho, sozinha. Aqueles que estão em Cristo experimentam viver uma nova criação. Nós passamos a entender que todas as coisas, inclusive as ruínas de nossa vida, são para a glória do Senhor. O que tem feito você diante das suas ruínas pessoais? Diante daquilo que te afeta? Deus chamou Neemias para orar e guiar esse povo. E eu quero convidar essa igreja a tomar posse dessa palavra e fazer como Neemias na sua própria vida. Olha o que vai nos dizer o verso 10 e 11. Pega essa visão, marca na sua Bíblia. Isso é palavra profética. Você precisa viver essa verdade. Olha o que o texto vai dizer. Estes são os teus servos, o teu povo. Quem é povo de Deus? Aleluia. Olha lá. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Quem foi resgatado aqui pelo braço forte do Senhor? Eu e você sabemos de onde fomos tirados.
Nós sabemos que nós não demos um passo à frente, foi Ele quem foi lá e nos tirou de um lamaçal. O texto é profético, pega mais. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Quantos oraram nesse dia hoje? Olha que continua. E a oração dos teus servos. Somos nós aqui, viu? Que tem prazer em temer o teu nome. Temer o teu nome não é medo de Deus, não é fobia de Deus, é respeito, é saber o nosso lugar, a nossa posição, quem Ele é e quem nós somos. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, era o rei. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Você quer transformar as suas ruínas em glória? Então foque nas evidências de Deus na história. Deus fala, gente. Olha lá, o verso 10 vai dizer assim, ó: estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Tem gente que vive olhando para o problema, tem gente que não tira o olho da crise, tem gente que não tira o olho daquilo que deu tristeza, mágoa, angústia e fica lá. Só que o texto está nos dizendo que 70 anos passaram e Deus foi lá e resgatou com mão forte. Deus está sempre agindo. Agora, se você quiser ficar na Babilônia, Deus hoje te chama para voltar para Jerusalém. Ele está aqui para reconstruir aquilo que era pedra numa muralha intransponível. Foque. Olhe para as evidências de um Deus que está agindo. Deus já deu evidência do seu amor, da sua bondade, do seu poder, da sua grandeza. Deus não criou a sua dor, mas Ele está trabalhando nela. Ele está trabalhando com poder. Procure as digitais de Deus e você vai encontrar a mão poderosa dEle agindo para o seu bem. Eu não sei se você está passando por algum deserto na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para que você não esqueça. Deserto não é lugar para você morar, deserto é lugar de passagem. Deserto é a escola do Espírito Santo, e não sou eu, não sou você que nos matriculamos, não. É Deus que nos matricula lá, para que a gente saia melhor. Então aproveite os momentos duros, difíceis, carrancudos, solavancos que a vida te dá. Os dias que você pensou que a sua empresa não ia sair do buraco. O dia que você pensou que você nunca mais conseguiria um emprego. O dia que você pensou que o seu casamento estava chegando ao fim. O dia que você pensou que os seus filhos não iam dar certo. Lembre-se, Deus está agindo na sua vida, no meio das suas tristezas também. Porque quando estamos nele, todas as coisas cooperam para o seu bem. Absolutamente tudo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Depois do deserto tem terra prometida. Tudo que é verdadeiramente bom tem a marca de Deus. Tudo que é verdadeiramente bom tem a digital de Deus. Tem um dedão dele assim, ó, dizendo que fui eu. Está doendo? Sou eu, mas você vai ficar melhor. Aí a gente crê, como aquela canção. Tá chorando porque, né? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele sempre cuida para transformar as suas ruínas e glória. Faça de Deus a sua única fonte de prazer. E vou repetir: para transformar as suas ruínas em glórias, faça de Deus a sua única fonte de prazer. Onde está a sua busca pelo prazer?
Olha o que o texto vai dizer no verso 11, na parte A. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer. Deus não é uma fonte, Ele é a fonte. Eu vou repetir, Deus não é uma fonte, Ele é a fonte. Ele é a única fonte. Não há conquista capaz de lhe dar felicidade plena. A única felicidade que você vai ter na sua vida está em Jesus de Nazaré. Ele é, o que era e o que há de vir. Toda a nossa esperança está nele. Se a sua esperança está em homem, você vai ser um fracassado, uma fracassada. Mas se a sua esperança está em Cristo, você é vitorioso. Toma posse de Jesus. Ele é tudo que a gente precisa. Aí tem um bocado de gente aí procurando felicidade no meio do mundo esse fim de semana, esses dias. Aí amanhã você liga, eu estou morto. Ressaca, tristeza, depressão, boqueira, sapinho, né? E a noitada acaba. Aquela tal felicidade foi passageira, não passou de uma noite. Morreu. Aí vem lágrima, angústia, dor no peito, vazio. O homem tem um vazio dentro de si, do seu tamanho, do tamanho da sua existência. E ele não vai conseguir encontrar paz. A sua paz está em Cristo. Quando tudo desmorona, a gente entende que a nossa segurança só podia estar nele. Quando a gente coloca a nossa força em nós mesmos, o que a gente encontra é o fim. Todas as coisas em si chegam ao fim. Somente nele nós temos uma esperança eterna e abençoada, gloriosa, poderosa e sem fim. Há um gozo perene. É bom demais estar em Cristo, gente. E eu estou feliz que vocês estão aqui hoje, a gente está junto. Gente, é gostoso demais. Já parou para pensar? A gente consegue olhar para outras pessoas lá fora com desdém, né? Mas a gente pode fazer assim não, que a gente é crente, tá? Mas é gostoso demais a gente ter a certeza da salvação. Aí teve gente uma vez que pergunta assim, mas tu tem certeza que está salvo? Eu digo, eu estou. E eu vou para o céu. E eu já disse aqui, a gente vai nem que seja um empurrando o outro, mas a gente vai chegar lá, né? É assim. A gente faz como quando perguntaram ao Dr. John Stott. Dr. John Stott, o senhor é salvo? Ele disse, olha, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. A gente encontra a salvação naquele que é todo poderoso, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a videira onde nós encontramos fonte de energia para viver, que é a água que mata a nossa sede. Então ele é a única fonte de prazer, de amor e de verdade. O que você está procurando na sua vida não é alegria, é Deus. Grave isso. Tome isso como uma verdade. Você aqui presente, você que nos assiste. O que você tem procurado na sua vida não é alegria, é Deus. É Ele. E a gente pode então falar como disse Abacuque. Ainda que, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A gente escolheu a melhor parte. Abacuque começa o seu livro reclamando e chorando, mas termina reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e que é dele que ele depende. Quando a gente está com a nossa esperança em nós mesmos, a gente se sente fraquinho, indigno, né? Eu já fui indigno, hoje eu não sou mais não. Agora eu tenho um pai, agora eu tenho uma filiação grandiosa, gloriosa, poderosa. Como é gostoso ser filho de Deus. Abba, Pai. Podia orar por ele assim, Abba, Paizinho. No meio da minha pequenez, da minha insignificância, dos meus pecados, dos meus erros, da minha podridão, o Senhor me ama.
apesar de mim mesmo. Olha aí, Deus nos colocou como igreja. Você sabe o que você é? Noiva de Cristo. Isso é gostoso demais. E Ele nos chama para estar com as nossas lamparinas acesas, esperando o seu retorno glorioso. Vai chegar. Hoje tomou manchete nas redes sociais um momento lá no Carnaval de Salvador, né? Que uma cantora muito famosa disse que não ia ter arrebatamento, não. Que se tivesse arrebatamento, ela martelava o arrebatamento, que ele não ia existir. Pobre coitada, ela vai ser a primeira a ser martelada. Vai brincar com Deus Todo-Poderoso. A última vez que foram brincar no carnaval desse daí, tomaram 2 anos de pandemia. Nós temos aqui adorar e glorificar o seu nome. Ele é a fonte. Ele é a vida. Se você começou o seu dia murmurando, termine hoje adorando ao Senhor. Ele está aqui para reconstruir. A adoração não só atrai o favor de Deus, mas ela te coloca acima das circunstâncias. Não foque no problema, foque no tamanho do Deus grandão que você tem. Desse Pai grandioso, poderoso, maravilhoso. Se Deus é a nossa única fonte de prazer, a gente vai fazer como Neemias e como o seu povo. Nós vamos ter prazer na oração. Nós somos uma geração que precisa voltar a ter prazer em orar. Sempre que alguém vem falar comigo sobre oração, eu digo, é o mais difícil. É mais fácil você jejuar, passar 2, 3 dias sem comer, do que você orar, sem cessar. O povo diz assim, o senhor está maluco, pastor? Eu digo, faz o teste. Não é fácil. Não é fácil enquanto não for prioridade. Enquanto todas as outras coisas forem prioridade na sua vida, você não terá intimidade com a fonte. Você não terá prazer. M. Bondes, que foi um grande baluarte da oração, ele certa vez escreveu dizendo que os homens que mais fizeram para Deus nesse mundo estiveram sobre os seus joelhos todas as manhãs. Eu faço uma oração para essa igreja hoje. Para que você, quando chegar em sua casa, que você for dormir à beira de sua cama, ao tirar as suas sandálias dos pés, bata sem querer em uma delas, e que ela vá parar bem longe, embaixo de sua cama. Para que no outro dia, quando você acordar e se colocar de joelhos para buscar a sua sandália, lembre-se de ali ficar em oração ao Deus poderoso. A oração traz o poder de Deus que transforma ruínas em glórias. Mas se você quiser transformar as suas ruínas em glórias, declare aquilo que você deseja de Deus. A gente precisa aprender a orar intencional. A gente não precisa ter medo de falar com Deus, não, Ele é Pai. Se Ele tivesse de nos exterminar, já tinha feito, mas Ele escolheu derramar sobre mim e sobre você a sua graça. Então a gente não precisa ter medo, a gente precisa ser direto, a gente precisa falar, a gente precisa ser intencional. Olha o que o profeta vai falar. Faze hoje que este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que estava pedindo. Quando a gente declara aquilo que queremos através da nossa fé, a gente acelera o nosso destino. Tem muita gente sonhando com algo, querendo algo, desejando algo, mas parado porque não pede, não ora. É por isso que Jesus nos diz que nós não temos porque não sabemos pedir. A gente trava. A gente fica só na vontade, a gente começa a querer fazer as coisas com a nossa força, com o nosso entendimento, com o nosso poder, com a nossa conta bancária, com as coisas que a gente pode, e esquece
daquele que é dono de toda a prata, de todo o ouro, aquele que é o dono da provisão, que todas as coisas vêm dele, por ele e para ele. Que tudo aquilo que a gente puder pedir, que seja para a glória dele, ele vai nos atender. Ele nos diz que nós podemos fazer coisas maiores do que aquela que ele mesmo fez aqui no seu ministério na terra, se assim pedirmos com fé, se os nossos corações estiverem alinhados com o coração do Pai. Nós precisamos ser uma geração poderosa, não uma geração que vive em ruínas, para baixo, arriado, cabisbaixo, triste, melancólico, carrancudo, depressivo, estressado. Não! É por isso que Ele nos chama para nos reconstruir. Não viva, igreja, noiva de Cristo, longe do seu noivo. Ele ama você. Não deixe se enganar pelas circunstâncias. Aquilo que parecer impossível na sua vida, Deus pode. Deus está despertando improváveis para fazer coisas extraordinárias. Eu creio nisso. Eu tenho orado por isso. Essa igreja é fruto de um amor de Deus sobre coisas locais e pessoas improváveis. Estarmos aqui é fruto do poder sobrenatural de Deus sendo derramado sobre um lugar que era terra seca, sobre um lugar que ninguém acreditava. E estamos aqui crescendo, avançando, prosperando, vivendo o Evangelho, sendo transformado de glória em glória, crescendo todo dia na graça, no amor. Deus tem feito maravilhas e vai fazer mais. Eu digo sempre, está só começando. Só creia. Que a gente já botou o pé e agora Deus vai, lançar não é o chão não, é uma avenida. E a gente vai correr por ela. Correr a boa carreira da fé, sem medo, sem titubear, sem sair do projeto que Ele nos deu. Olha o que no capítulo 2, do verso 8, vai nos dizer. Neemias 2:8. Se puder, coloca aqui para mim, por favor, Frank. Ele orou no verso 11. Agora no capítulo 2, no verso 8, ele vai dizer: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O que é que ele disse no 11? Vamos voltar? O que é que ele disse no 11? Diz para mim aí quem decorou. Verso 11. Verso 11. Ouve agora a minha oração. E ele termina dizendo o quê? Faze com que eu tenha sucesso hoje. E que o rei seja bondoso comigo. Visto que a bondosa mão de Deus, agora ele está no capítulo 2, estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. O rei atendeu os meus pedidos. Ninguém pode negar nada que já foi decretado no céu. Eu vou dizer de novo, para que você entenda. Ninguém na terra pode negar nada que já tenha sido decretado no céu. Então não tenha medo de orar, de pedir, de clamar, porque se Deus decretou no céu, vai acontecer na tua vida. Vai acontecer. Visto que a mão de Deus está sobre você, lembre-se de que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Neemias era um improvável. Neemias era um copeiro, um garçom.
Neemias não era construtor, não fez curso de engenharia, não era mestre de obra, não era pedreiro, não entendia nada de construção, mas a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Ele foi levantado por Deus para reerguer as muralhas da cidade santa de Jerusalém. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita. Eu não sei para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, eu só quero te dizer que Ele vai te capacitar. Não tenha medo de se entregar, não tenha medo de fazer, não tenha medo de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu topo aquilo que o Senhor estiver me chamando, porque o Senhor é o Deus que capacita. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Deus vai chamar um homem que do ponto de vista humano era impossível de estar ali. Nem eu nem você chamaríamos Neemias para liderar a reconstrução de um muro. A gente primeiro botaria no Instagram: estamos contratando pedreiros, mão de obra qualificada, 3 anos de experiência, e assim ia. Mas Deus não age diferente. Em quem mente menos espera. Ele escolhe Neemias como um homem de coração quebrantado, disponível. Você está disponível para viver o melhor de Deus, o extraordinário de Deus? Você vai precisar sair do palácio para a cidade em ruínas, para que Deus possa te levantar para grandes coisas. Neemias escolheu sair do palácio para a cidade em ruínas, para viver o melhor e o extraordinário do Senhor. Como anda o nosso coraçãozinho para as coisas que Deus tem, hein, igreja? A gente precisa sempre fazer esse balanceamento, esse alinhamento da história. Fazer um recall, reorganizar, realinhar. Só faz isso aqueles que creem que a mão bondosa de Deus está sobre você. Creia que Deus escuta, creia que Deus atendeu o seu clamor, foque na promessa, não foque na situação e viva a reconstrução. Tem muita gente querendo reconstruir algo. Olha o que vai nos dizer. Pega essa aqui. Neemias capítulo 12, verso 26. Consegue botar aí? 12, 26. Vamos terminando. Vou começar com 11. Vamos lá. 1:11. No 11, o que é que ele nos disse? Nesse tempo eu era copeiro. Preparo? Não. Agora coloca aí para mim. 12:26, por favor, Franklin. Isso. Vamos ler comigo? Essas pessoas viveram no tempo de Joaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias começou copeiro e terminou como? A gente vive num Deus que pega o caído e coloca no alto. Você pode começar como copeiro, mas vai terminar como governador. José chegou no Egito como escravo e terminou como governador. Ruth chegou como a pobre viúva e terminou na linhagem do Criador. Esté chegou como escravo e terminou como rainha. Esse é o Deus que a gente serve, igreja. Não é um Deus para nos deixar derrotado, caído, amassado, amargurado, não. Nós temos um Deus que nos levanta. Cristão tem que andar olhando para cima, não é para baixo, não. Não importa o que te disseram. Podem ter dito que não ia dar certo, que você não ia conseguir, mas Deus já está lá. Ele já preparou grandes coisas para você. Alinhe as suas atitudes com as atitudes de Cristo. Alinhe o seu coração com os planos de Deus. Deus quer promover uma festa de reinauguração daquilo que destruíram na sua vida. Ele quer reerguer aquilo que foi caído. Deus quer promover uma festa de inauguração daquilo que o seu pecado destruiu. É por isso que o Evangelho é boas novas. É boa notícia. Porque com Cristo
tudo tem jeito. Depois que Jesus de Nazaré subiu naquela cruz, sofreu morte no meu e no seu lugar, tudo tem jeito. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Quando algo se destrói em nossa vida, um plano, um sonho, um casamento, uma carreira, isso vai exigir a recomposição. A gente vai precisar juntar os cacos, os pedaços de nossa vida e colocar nas mãos daquele que tem poder para refazer todas as coisas. A tua história não vai chegar ao fim porque alguém disse que era o fim. A tua história não vai chegar ao fim porque alguém que você ama foi embora. A tua história não vai chegar ao fim pelos teus erros pessoais ou pelos erros do teu filho. Deus é especialista em reconstruir histórias e corações quebrados. Tudo é valioso demais para que fique em ruínas. Tudo tem valor nas mãos do Senhor. Quantos pedaços de nós tem por aí? O quanto nós precisamos andar aí a juntar os cacos dessa vida. Quantas partes para serem restauradas, feridas cicatrizadas, traumas superados, dores, açoites, mágoas, depressões. Jesus quer restaurar a sua obra perfeita, aquela que ele disse: és muito bom. Aquela que ele escolheu como sua imagem e semelhança. Há uma bondade grandiosa de Deus falando para mim e para você nessa noite, dizendo: você não é as circunstâncias da sua vida, mas você é a imagem e semelhança do Criador. Das ruínas, a glória.